Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de julho de 2025, sábado. Sim, sábado, porque sexta-feira eu me atrapalhei, foi uma semana bastante tumultuada, eu não consegui gravar, mas eu também não quis deixar até segunda-feira, essa já foi uma semana em que eu falhei várias vezes e tal. Então cá estamos aqui e mais ou menos como numa sexta-feira tradicional, eu acho que eu posso me permitir um pouco mais de liberdade para olhar para tudo que a gente viu e mais algumas coisas que eu acabei consumindo nesse meio tempo e de repente viajar um pouco mais na maionese. Esses últimos dias eu acabei ouvindo algumas coisas extremamente interessantes. Eu acho que uma das que mais me provocou e que realmente aqui está me instigando, inclusive, a procurar o autor e procurar os livros e ler e ter mais acesso e tal, foi uma breve conversa que eu vi no Twitter entre o Tom Holland. Tom Holland é um dos apresentadores do The Rest is History, aquele podcast em inglês que eu sempre comento com vocês, e outro é um cara chamado Peter Frankopan, eu não sei se é assim que falo sobre o sobrenome dele. Ele é um professor em Oxford, ele acabou escrevendo um best-seller, o livro dele, um sucesso de vendas, sobretudo na Ásia, e vocês já vão entender por quê. Ele escreveu um livro sobre a Rota da Seda, escreveu outros também, eu tenho que descobrir, mas nesse breve trechinho da conversa no Twitter, eles estavam conversando sobre uma coisa fascinante, que é o quanto nós, quando pensamos em história, e eu me incluo nisso, a gente acaba tendo uma perspectiva bastante, digamos assim, miópica. Miópica, eu sou míope, posso falar disso com uma certa propriedade. Ou então, nem sei, a gente tem uma distorção no que diz respeito à história, porque é como se o resto do mundo não existisse, né? Como se de repente surgiu, sei lá, Mesopotâmia, Egito, aí salta para a Grécia, da Grécia salta para Roma, aí você esquece tudo o que acontece no meio do caminho, até, sei lá, as cruzadas, quem sabe, e eventualmente você vai falar de novo em história no século XV, com a reforma, com os descobrimentos, ou seja, o que for, e nesse tempo todo você só está falando da Europa e, eventualmente, o norte da África, o que é uma absoluta injustiça, não só em termos numéricos, né, tem um monte de gente que ficou fora dessa história, mas porque também quem disse que o que estava acontecendo na Europa era tão interessante assim? De repente havia coisas muito mais relevantes, muito mais emocionantes, muito mais, né, apaixonantes acontecendo longe dali. Né? Na época em que a Europa era basicamente, né, uma roça, você tinha ali cidades no Oriente Médio bombando, você tinha, cara, não só, estou pensando aqui em Síria, no que hoje é Síria, estou pensando em Damasco, Bagdá, né, e de repente China, Japão, tanta coisa acontecendo, e Índia, a gente não sabe nada, África, a gente não sabe nada. Né? Eu fico só imaginando como é que deve ser para quem nasce de repente num país desses mais para o leste. Se você chegar e falar sobre a importância, sei lá, de Sócrates ou a importância do cristianismo, o cara não vai estar nem aí, porque realmente eles conseguiram viver milhares de anos sem prestar muita atenção na gente. Então, eu falei, uau, que bacana, cadê essa conversa inteira? Mas, infelizmente, lamentavelmente, o The Rest is History, ele tem um clube, né, Rest is History Club, que você pode participar e tem ali conteúdos exclusivos, o que eu não acho tão legal assim, porque eu adoraria compartilhar com vocês, mas não posso. Né? Então acabei ouvindo na íntegra a conversa do Tom Holland com o Peter Frankopan, uma conversa, saí assim com a cabeça precisando, né, de refrigerar, porque super acelerada, tantas ideias, tantas coisas que parecem óbvias, mas não são, tudo é um pouco mais complicado do que a gente imagina. Não é? E ele está tentando chamar a atenção, inclusive para algumas distorções. Você fala, olha, aliás, isso é bem interessante, porque isso talvez seja um bom gancho para a gente falar do que vem depois. Como algumas perguntas que a gente faz, a gente precisa primeiro ver a pergunta se ela é correta, se ela é justa, se ela faz sentido, antes de pensar na resposta. Não é? Então você fala, então quer dizer que a China naquele momento, ou então que a Arábia naquele momento, ou então que a Índia naquele momento. A questão defina aquele momento e defina a China,
porque a China nem sempre teve o mesmo tamanho. A Índia também, quando que a Índia foi alguma coisa só? Né? A Índia nunca foi uma coisa só até ela ser colonizada pelos britânicos. Isso vale para quase qualquer... Aliás, né, a Grécia também, não existia a Grécia, existiam cidades gregas. A coisa é bastante enrolada, bastante complexa, mas o que é mais interessante, acho que do trabalho dele, isso me faz conectar com uma escola de história, né, que é uma escola de história chamada Escola dos Anais, que ao invés de ficar falando do Napoleão, ou de sei lá do que, do Lutero, ou de grandes figuras, e sei lá, ele vai tentar analisar os fluxos econômicos, quem comprava do que, quem importava da onde vinha não sei o que lá, né, todas essas trocas inclusive de ideias, fluxos de religiões que estão... Não é coincidência que o livro do cara seja sobre a Rota da Seda. A Rota da Seda que atravessava ali, o que deve ter sido mais ou menos tão fantástico, né? Você atravessar ali cidades-estado e coisas no deserto, uma coisa meio mil e uma noites. Deve ter sido fascinante fazer tudo isso. Mas o que estava circulando por ali não era só seda, não eram só especiarias, eram ideias. Por exemplo, de repente, o cristianismo se expandindo por fluxos, de repente o budismo se expandindo por alguns fluxos, e curiosamente também, como alguns países que você imediatamente vai pensar, como a China e como a Índia, também países que são relativamente estanques, países que relativamente se bastam, né, que durante muito tempo da sua história viveram felizes e contentes sem se preocupar com o resto. Não é? E aí é interessante porque acaba surgindo, isso que é legal quando você pega essas escolas de história que saem fora sei lá, do marxismo convencional, não é? Que de repente vão levar em conta mudanças climáticas, ou então doenças, ou então, aliás, fazendo um parêntese aqui, eu vou ver se eu resgato aqui uma reportagem super interessante sobre pesquisadores que foram analisar DNA de zilhares de fósseis e restos humanos para tentar traçar a história das doenças que nos afligem, porque muitas dessas doenças, sei lá, dezenas e dezenas de doenças são zoonoses, são doenças que originalmente eram de outros animais e que a gente acabou sendo, sei lá, entrando nessa dança por causa do convívio, a hora que a gente começou a domesticar os animais, a hora que a gente se sedentarizou, a hora que você começa a viver próximo, criar galinha, criar pato, criar porco, ou seja o que for, e de repente esses vírus saltam para a gente, né? E isso não é só uma coincidência, mas um interesse, sei lá, incidental, mas é fundamental. A Europa perdeu metade da população durante a peste negra por causa de uma pulga, né? Uma pulga que infectava ratos, da onde que veio o rato. Então, bom, isso foi só uma pequena digressão, vamos voltar, é um artigo muito interessante, ainda mais numa época que a gente está aqui sujeito à gripe aviária e outras coisas parecidas, não é? Mas voltando, o que é muito curioso aqui é como algumas coisas migraram e outras não necessariamente, o que pode ter influenciado, e aí entra em jogo, inclusive, uma coisa que eu jamais tinha parado para pensar, da importância das culturas nômades, que a gente sempre pensa na cidade, a gente pensa na história, a gente pensa em cidades. Você vai pensar em Babilônia, você vai pensar em Uruk, você vai pensar em Londres, você vai pensar, sei lá, em Roma, não é? Mas você tem grandes fluxos da história que você tem que associar a mongóis. Mongóis não estão nem aí para cidades, né? Hunos não estão nem aí para cidades, né? Tem outros povos ali que hoje no leste europeu, os quitas, eu nunca sei como é que chama aquilo, né? Lembra, os mongóis acabaram conquistando a China inteira, os mongóis acabaram conquistando, os moguls acabaram conquistando a Índia, né? E são povos nômades. O conceito ali de uma administração centrada numa cidade não necessariamente funciona. E o impacto que tem o cavalo passa a ter, é uma revolução o cavalo, porque o cavalo permite, não é só uma máquina de guerra, mas ele permite também que você expanda os seus domínios, que você tenha outros... Nossa, a conversa é simplesmente fascinante. Eu vou ver se eu resgato aqui, pelo menos os livros desse cara, para a gente dar uma pesquisada. Eu acho isso extremamente interessante, aumenta imensamente,
né, o espectro do que a gente pode prestar atenção, que a gente pode aprender, coisas que a gente jamais teria levado em conta e que vale a pena a gente pensar. E pensando nessa questão da pergunta, do que a gente pode perguntar, tem vocês devem lembrar do Stephen Hawking, que é aquele cientista, ele foi prêmio Nobel, não me lembro. O Stephen Hawking escreveu, como é que chama o livro do Stephen Hawking? Uma Breve História do Tempo? É isso, né? Ele que acabou, super debilitado por uma doença degenerativa, tem aquele filme magnífico, acho que é Uma Mente Brilhante, se eu não me engano, né? E ele continuou produzindo e continuou gerando ciência, estudando ali os buracos negros, a radiação de Hawking, etc. e tal, né? Mas na fase final da vida ele contou com o apoio de um cientista belga, chamado, se eu não me engano, Thomas Hertog, acho que é esse o nome do cara, se eu não me engano, Thomas Hertog. Ele acompanhou o Stephen Hawking praticamente até a morte, e eles continuaram quebrando a cabeça ali sobre os grandes mistérios do universo, não é? E aí eu vi, tem uma entrevista muito interessante num podcast chamado Why, né? O podcast se chama, aliás é esse o nome do podcast, alguma coisa com Why. Não é nada mineiro, não, why de porquê mesmo. Acho que é a alegria do porquê, The Joy of Why, é isso, esse é o nome dela. E acho que é ligado à revista Quanta, se eu não me engano. E aí tem uma entrevista com o Thomas, porque ele lançou um livro no que ele diz ser praticamente a última teoria do Stephen Hawking. É difícil dizer, porque o Stephen Hawking morreu, a gente não sabe até que ponto, né, aquilo corresponde ao que o Stephen Hawking estava pensando até o final. Mas o título A Origem do Tempo é uma leve alusão, né, a um outro livro importantíssimo de outro inglês, que é A Origem das Espécies, do Darwin, em que o Thomas Hertog, agora deu branco, tudo bem, vocês me perdoem, estou falando de memórias, que é Hertog. O que acontece é que ele vai tentar simplesmente responder a pergunta sobre por que o universo existe. E por que é uma pergunta miserável em ciência? Porque quando você fala por quê, você está imaginando que existe alguma intencionalidade, não só uma causalidade, né? O gelo derreteu porque eu coloquei no micro-ondas, né? Tem uma causa, né? Mas assim, veja, porque pode dar a entender que existe alguma intenção, que alguém queria alguma coisa, né? Eu fiz filo porque quilo, como diria Jânio Quadros, que ninguém lembra mais quem é. Pois bem, mas é uma pergunta complicada quando você pergunta por quê, porque normalmente a ciência responde o como. Como é só o mecanismo, né, o que dá a sequência toda, o encadeamento, né, de causas que vai levar a alguma coisa, mas isso não quer dizer que tem um porquê por trás disso, a menos que você acredite que o universo tem alguma finalidade, como muita gente já teve, né, como algumas religiões têm. Né? Quando você acha que o universo tem uma finalidade, que ele quer chegar em algum lugar, Aristóteles achava que se você largar um martelo ele cai no seu dedo, não é porque o martelo ele quer estar no chão, ele quer estar, é por isso que ele cai, né? O estado natural do martelo é no chão, quem manda você levantar, né? Então tem um tipo de pensamento, também é um pensamento do próprio marxismo, né, de que você vai chegar num estado superior de sociedade a hora que o capitalismo entrar em parafuso e o socialismo verdadeiro, blá blá blá, ou mesmo paraíso final, né, o juízo final, vai ter o paraíso depois. Isso tudo implica que alguém acha que sabe para onde o universo está indo, que existe algum rumo definido e que esse estado final, esse destino derradeiro é o que explica tudo o que vem antes. Isso se chama teleologia e é um equívoco, para dizer o mínimo. É muito bonita a história, é muito legal, parece que faz sentido, né, parece que tudo vai dar certo no final, mas na verdade não é... Veja bem, não é isso que a natureza está apontando para a gente até agora. Quando a gente fala da evolução do Darwin, né, que a gente acabou de mencionar, a origem das espécies, uma coisa que fica clara é que a natureza não sabe para onde ela está indo. Nenhuma espécie sabe para onde ela está indo. Ela dá tiro para tudo quanto é lado, alguns dão certo, outros não, ponto. É isso. O que vai acontecer depois, a gente não sabe. Né? Então, é um tiro no escuro o tempo todo. Né? Nada está indo em direção à perfeição, nada está indo em direção a algum sétimo céu, ao nirvana. Não, as coisas estão simplesmente indo. É um gerúndio permanente. A gente sabe de onde veio, mais ou menos, mas não sabe muito bem para onde vai. Agora, quando a gente fala do universo, não só das formas de vida,
É isso que o Thomas está tentando responder, e ele tenta ser um pouco poético, ele chama a atenção para um poeta belga, que obviamente eu não tenho a menor ideia de quem seja, né, que eu também não lembro exatamente como é que é o verso, mas é alguma coisa assim. Você tem a pergunta sobre a origem, mas você deveria prestar atenção na origem da pergunta. Ok, parece um jogo de palavras, mas o que ele está tentando fazer aqui é demonstrar que na teoria dele, segundo ele, do Stephen Hawking, mas aí você vai precisar de um médium, alguma coisa parecida para validar, é que, veja, a hora que você começa a voltar no tempo durante algum tempo é fácil, porque você tem as leis da física que funcionam muito bem, está tudo magnífico e tal. Quando você começa a chegar perto cada vez mais no começo, as coisas começam a ficar meio esquisitas. Não é? Porque afinal você, aparentemente, tudo começou de alguma coisa muito concentrada, muito energética, muito pequena e se expandiu, mas o que tinha antes e por que expandiu, o que aconteceu? E o que ele está tentando... Aí tem gente, obviamente, que está apostando, não, existem infinitos multiversos, na verdade, não é só esse universo que surgiu, surgiram vários em paralelo ao mesmo tempo, né? Muitos mundos, tem várias teorias para tentar justificar uma questão que é interessante, que é a seguinte: eu e você, enquanto a sirene toca aqui ao meu redor, tem uma sirene de polícia aqui, não sei por quê, mas, falando por quê? Por que nós estamos aqui, não é? Por que esse universo, ele parece ser, pelo menos a Terra, tão propícia à vida? Bom, não só a Terra, o Sistema Solar, o Sol, o Universo. Por que tudo parece feito para que, de repente, em algum momento surgisse uma forma de vida que, né, tem o Donald Trump, o Epstein, coisas parecidas? Parece que é tudo muito... o que será que é? Né? É só coincidência? Será que... porque, veja, a física, quando ela analisa o universo, você tem uma série de leis, mas tem uns numerozinhos ali que, se fosse um pouquinho diferente, vamos imaginar, se a força, a maneira como o magnetismo decai fosse um pouquinho diferente, pronto, nada ia parar em pé. Se a massa do elétron fosse um pouquinho diferente, imagina, nada ia parar em pé. Se a massa do próton... Cara, tem um monte de coisas que parece que foram muito bem ajustadas para parar em pé. Né? Então, o que é? Será que existe uma grande divindade, um grande criador que ficou lá, né, acertando esses numerozinhos para que o mundo funcionasse? Ou será que, de repente... tem várias hipóteses, uma delas é que quando o universo surge, ele cria vários universos, cada um com constantes diferentes, com leis da física diferentes. Alguns dão certo, outros não dão, alguns estão em paralelo, alguns podem ter forma de vida, outras não. Então, na verdade, é um vale tudo, só que ele vai dizer que isso não faz tanto sentido assim. E o que ele vai propor, que é uma questão que eu acho extremamente interessante, é que à medida que você vai voltando para trás, né, em que de repente você tem um estado concentrado tão intenso, as leis da física que a gente elaborou, que a gente conhece, elas começam a ficar um pouco, digamos, capengas. Sobretudo porque, veja, a física quântica, que é um primor, que é resultados extraordinários, né, uma capacidade preditiva incrível, tudo que a gente tem agora, desse teu telefone, tudo funciona porque a gente consegue operar muito bem esse conhecimento da física quântica. Mas o que acontece é que, a partir de um certo ponto, a incerteza começa a crescer, porque você tem incerteza demais, as coisas começam a ficar muito incertas. Você tem o princípio de Heisenberg, que se você nunca vai conhecer velocidade, é um pouco complicado, mas você começa a ficar, a incerteza aumenta muito. Né? E o que ele está tentando colocar é que quanto mais você volta, chega uma hora que a incerteza quântica é tão grande que nenhuma pergunta para em pé. Não existe mais pergunta, porque nenhuma teoria vai dar conta, porque é uma incerteza simplesmente cavalar. Então chega uma hora em que as perguntas morrem, as perguntas acabam antes de você voltar demais no tempo, porque simplesmente é incerteza demais. E uma coisa que ele coloca, que acho que é por isso que daí vem a história do título do livro, A Origem do Tempo, é que uma tentativa de entender esse estado inicial, que realmente escapa a qualquer tentativa de teorização, é umas operações matemáticas que tem a ver com holograma, sei lá o que, de Sitter, dimensões a menos, é um caos. Mas o que eles percebem é que, você consegue imaginar aqui uma maneira de conceber esse estado inicial com menos dimensões, tal, e aí eles percebem, que dimensão que não tem aqui?
tempo. Tempo. É como se você voltar um pouco mais no tempo, chega uma hora que não tem tempo. Então, pelo que eu entendi dessa história, uma das coisas que acaba acontecendo é o tempo. O tempo surge, né? O tempo surge, o tempo nasce, ele não é infinito para trás, para frente, eu não tenho a menor ideia, né? Mas o que ele está dizendo é que o tempo emerge nessa visão dele, que ainda tem que, obviamente, ser debatida, ainda tem que ser discutida, né? Mas o tempo é algo que emerge. Então não existe um tempo antes do tempo, porque antes não tinha tempo, o tempo praticamente emerge. E o que acontece dali, à medida que surge o tempo, o universo, é como se, aí parece muito com seleção natural. O universo ele tem inúmeras possibilidades, algumas vão se concretizando, uma vai se concretizando e a outra vai se concretizando, e aí ele segue um caminho que chega até nós. Cadê os outros caminhos? Não existem. Né? É como se fosse seleção natural. Cadê todas as espécies que entraram em extinção? Bom, estão extintas. Elas, ficaram para trás. Então, nessa visão, pelo que eu entendi, e de novo, é uma visão que certamente ultrapassa em muito a minha capacidade de compreensão, ele está colocando uma maneira de entender como que essas constantes vão se definir, como que as leis vão se definir, por que o universo acaba tomando essa cara, né? Como se fosse um processo de seleção natural. Né? As outras possibilidades simplesmente não eram viáveis, as outras possibilidades simplesmente não pararam em pé. Né? E mesmo que de repente tenha surgido alguma outra coisa paralela, desculpa, isso está completamente fora da nossa compreensão, a gente não consegue alcançar. O que é interessante porque é como se ele estivesse colocando um limite meio fundamental, até onde a gente consegue explicar as coisas. E não é nem só uma questão da nossa capacidade humana, não é que a gente não tem bestunto, não tem cérebro, o ChatGPT ainda, não é nada disso não, é uma questão fundamental, né? A partir de um certo ponto, simplesmente as coisas são incertas demais e a gente não tem nenhuma maneira de você comprimir ou exprimir o que acontece ali. Uau, eu achei bastante interessante, queria compartilhar isso com vocês, né? Foi uma conversa bastante boa e eu confesso que eu tenho um prazer incrível, eu sou aquela mosquinha na parede, né? Olhando grandes mentes, cientistas extraordinários, isso é um privilégio, né? Quando a gente consegue ver gente ali que tem um potencial incrível, um histórico extraordinário, um legado também revolucionário, estão ali conversando diante de você e você vê as incertezas, você vê as fronteiras do pensamento, você vê quais são as regras do jogo, não é uma questão ali de quem fala mais alto, de quem, né? Simplesmente tem que ver se a matemática bate, tem que ver se a teoria para em pé, tem que ver se as observações confirmam a teoria, isso tem que ser debatido, ninguém é dono da verdade, não tem nada sagrado, não é? Isso para mim é simplesmente, eu considero isso um privilégio, né? Eu fico feliz que a gente ainda tenha acesso a esse nível de tudo, de debate, de discussão, e pegando carona com isso, eu acabei ouvindo 2 episódios de uma série. O Lawrence Krauss a gente comentou, acho que no episódio anterior, uma conversa. O Lawrence Krauss, ele é um astrofísico, se não me engano, e ele é um grande divulgador de ciência e tal, e ele fez um livro que se chama Guerra contra a Ciência. Né? Eu comentei bastante, acho que isso na quinta-feira passada. Né? Eu ouvi agora uma segunda conversa dele, a primeira foi com o Richard Dawkins, que é um biólogo, e ele estava falando com, como é que chama o nosso amigo? O Ferguson, como é que ele chama? Neil Ferguson. Ele é um historiador escocês, professor em Oxford, em Harvard, Java 4 e tal, também um grande divulgador de história, eu já vi alguns programas interessantes dele na televisão, um cara bonitão, ele agora se tornou um cara bastante conservador, às vezes ele está aliado a algumas posturas que não são as mais simpáticas do mundo, e a conversa ali é um pouquinho difícil, porque o Lawrence Krauss também está começando a ficar um pouco reativo demais a algumas coisas. Mas vamos voltar aqui para o trabalho do Neil Ferguson, que é isso que interessa, não é? Deixando um pouco de lado as questões ideológicas. Ele fez um artigo que ele escreveu ali para o livro, ele escreveu um artigo para esse livro da Guerra contra a Ciência. Né? O artigo que ele escreveu é sobre a traição dos intelectuais, porque ele estudou a ascensão do nazismo. Ele passou um tempo na Alemanha, estudou bastante lá e tal, para tentar entender como que, ou por quê, né? Nesse caso a gente pode falar de por quê, porque pessoas em princípio têm intencionalidade, não é? Por que que o nazismo foi apoiado
por professores da universidade, professores da academia. Por que de repente os intelectuais arrearam as calças e foram produzir material de apoio, seja lá o que for que o Hitler pensasse? Aliás, isso parece um padrão, né? Muitos desses líderes tirânicos, autocráticos, na verdade os caras são completamente despirocados, não é que eles têm algum tipo de teoria super consistente, não, é tudo meio dentro da cachola deles, aí fica todos os puxa-sacos tentando adivinhar o que é aquilo e começam a tentar produzir alguma coisa na direção daquilo. É o que aconteceu com o bolsonarismo. Né? Quem diz que dentro da cabeça do Bolsonaro tem uma doutrina? Não tem nada, né? Tem, sei lá, hormônios, quando muito, né? Ou falta de... Né? Mesma coisa para o Trump, mesma coisa para várias dessas figuras. Não tem, aí, como é tudo meio misterioso, as pessoas ficam tentando agradar o chefe, ficam tentando ir na direção daquilo e começam a produzir uma série de material de apoio, né? Tentando dar algum tipo de consistência para aquela coisa que é caprichosa. Não é? Isso aconteceu na Alemanha, então você tem um monte de gente produzindo materiais de pseudocientíficos sobre racismo, sobre superioridade racial, ou sobre como a melhor maneira de você extrair o ouro do dente dos corpos queimados nos campos de concentração, imagina, deve ter sido uma tese de engenharia. Né? E ele fala, cara, isso aconteceu, isso é horrível. Veja, a Alemanha estava na vanguarda da academia, imagina, década de 20, década de 30, quantos gênios saíram de lá, o Einstein saiu de lá, tanta gente boa. Como é que pode um país com esse brilho, né, de científico, acadêmico, cultural, cair nessa burrice contagiosa, coletiva? Como é que isso aconteceu? E ele percebe que os próprios intelectuais colaboraram com isso. Por que eles colaboraram? Entre outras coisas, porque, veja bem, o que podia estar acontecendo ali é que, de repente, o cara queria um cargo que estava ocupado por um judeu, ou ele começa a se ressentir do fato de ter judeus demais, na cabeça dele, segundo a percepção dele, atrapalhando a vida acadêmica. Então, se ele tirar os judeus de cena, ou qualquer outra, né, de repente os comunistas também, ou seja o que for, ele vai ter mais espaço. Não é? Então, tem interesses ali muito mesquinhos, né? Interesses muito pobres, muito podres. Não é? E veja, a Alemanha, imagina, você ainda tem Heidelberg, você ainda tem Tübingen, você ainda tem boas universidades, mas, cara, perdeu o brilho. E aí ele está escrevendo isso porque ele está vendo uma coisa parecida acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por N razões, os dois extremos, tanto a cultura woke do cancelamento, que realmente parece ter contaminado muitas universidades, perseguição por razões políticas e tal, quanto também agora esse ataque do Trump diretamente a qualquer coisa que seja intelectual, acadêmica, científica, quem sabe não tem volta, né? E é triste porque você percebe que as pessoas têm não só uma apatia, mas acabam tentando adivinhar o que o Trump quer, né? E tentam fazer coisas ainda piores do que ele teria imaginado. E aí eu falei dessa questão da política, porque uma das questões que estão conversando ali sobre a universidade é que não deveria ser, né, qual é o posicionamento político de um professor, não deveria ser critério para ele ser cancelado, demitido ou simplesmente recusado. Né? A universidade está ali para promover excelência, para promover debate, para promover diversidade, e não pode passar por um filtro que é um filtro discriminatório, não é, que vai, né, você começa a interferir com questões ideológicas e aí todo mundo perde. Todo mundo perde. A universidade deveria ser um lugar, olha, não importa qual é a minha ideologia aqui, o que eu tenho para ensinar é isso. Né? Então, eles estavam contando que é uma questão bastante complexa, que essa questão de sexos, que acho que não sei se foi Harvard, uma dessas escolas aí, eles rejeitaram 70 e tantos % dos candidatos ali, porque os candidatos não tinham uma posição muito clara, ou então tinham uma posição errada, quanto à questão se sexo é uma coisa binária ou não. Então começa a virar uma questão de pureza intelectual. Né? E toda vez que a gente vai atrás de pureza, a gente já viu isso no discurso do Yuval Harari, muito bom, isso acaba em milhões de mortes. Né? Toda vez que você vai atrás de pureza ideológica, pureza racial, pureza sei lá o quê, né? Isso não acaba bem. Né, isso não acaba bem, a gente perde justamente aquilo que é o mais rico, que é a diversidade de perspectivas, que é a diversidade de visões, que é a diversidade de histórias possíveis.
não é? E a gente acaba, em nome de uma bandeira qualquer, às vezes é uma minoria pequena que de repente tem hegemonia. Agora, se bem que com a questão do Trump, eu nem sei se é tanta minoria assim, já estou achando que metade das pessoas apoia aquele maluco, não é? Mas são pequenos sinais de fumaça, de alerta, mostrando que a gente pode estar perdendo uma conquista que não foi fácil, que foi difícil, que é a conquista de você ter espaços em que você tem o debate, em espaços em que as coisas podem ser questionadas, em que toda teoria é uma teoria provisória, porque pode surgir uma teoria melhor, né? Nem que seja sobre a origem do universo, nem que seja sobre a origem da vida, nem que seja sobre a sexualidade. Então, tudo isso está sempre em debate, e não importa exato a sua cor de pele, para quem que você torce, o corintiano ou não, isso deveria estar em segundo plano, não é? E a gente, infelizmente, está, por N razões, ou desrazões, ou seja o que for, né, talvez a gente tenha sido ingênuo, talvez a gente não tenha se protegido desse retorno do obscurantismo, não tenha se vacinado, né, contra o retorno desse pensamento esquisito, mágico, tribalista, né, e agora a gente está vendo essas conquistas ameaçadas. Isso é bastante preocupante. Então, como é que a gente pode encerrar o episódio de hoje com alguma coisa tão inspiradora quanto essas duas conversas, né, tanto sobre a Rota da Seda, quanto sobre a questão, da origem do universo? Então, eu vou retomar aqui essa história ficou um pouco na minha cabeça, eu tinha comentado com vocês rapidamente, mas eu acabei estendendo um pouco a conversa com o ChatGPT pelo seguinte: eu tinha comentado que, sei lá, eu tenho 60 anos, certo? Depende, porque afinal, quando eu nasci, minha mãe tinha o quê? 21? Minha mãe tinha 21 anos. Então quer dizer que o óvulo de onde eu vim já tinha 21 anos. Então, na verdade, metade do meu DNA tem 81 anos. Aí eu fiquei com isso na cabeça, poxa, que interessante, que legal, tal, mas aí eu falei, pera um instante só, as mitocôndrias que estão em todas as células possíveis e imagináveis do meu corpo, trabalhando que nem umas loucas agora, né? A gente sabe que essas mitocôndrias, em algum momento, há bilhões de anos atrás, né, uma arqueia e uma bactéria, uma engoliu a outra e nunca mais se separaram, né? Então nós somos uma quimera, as nossas células têm um hóspede dentro, a mitocôndria é um hóspede bastante útil, não é? Então, a mitocôndria que gera energia para suas células, sem essa parceria, né, sem essa república aí, gente morando dentro da sua célula, a vida complexa não seria capaz, não tem tanta energia assim, essa junção de uma arqueia com uma bactéria que virou mitocôndria, é isso que propicia a energia para você ser uma criatura mais complicada, mais complexa. Pois bem, as mitocôndrias, elas têm DNA próprio. O que é mais interessante é que o DNA das suas mitocôndrias, você só herda a mitocôndria da sua mãe, tá? O espermatozoide tinha mitocôndrias, a hora que ele está chegando, quando ele é engolido pelo óvulo, as mitocôndrias ficam de fora. Então, é uma mitocôndria kamikaze, ela morre, então você só tem mitocôndrias da mamãe, certo? Mas espera um instante só, você herdou da sua mãe, certo? A minha mãe herdou da mãe dela, e a mãe dela herdou da mãe dela, e a mãe dela herdou da mãe dela. Então você tem uma linha direta de transmissão das mitocôndrias que não tem contaminação, né? Tem mutações, né? Como qualquer coisa na vida biológica, tem mutações, mas são mutações muito lentas, né? O código genético das mitocôndrias é pouquíssimo, acho que são 16 mil pares, é pequeno, é uma coisa relativamente pequena, mas ele muda muito pouco. Então veja, aquilo que dá energia às suas células e que você herdou da sua mãe é praticamente uma linha contínua, voltando com pouquíssimas alterações, bilhões de anos. Isso me dá o que pensar, ainda mais porque as mitocôndrias, primeiro, elas são basicamente as mesmas de geração para geração, né? A diferença entre a minha mitocôndria e a sua provavelmente é muito pequena, né? A diferença é menor do que a diferença entre o meu DNA e o seu, não é? Então, isso me dá um pouco mais de perspectiva. Eu gosto disso. Eu gosto de pensar que as mitocôndrias, né, eu olho em volta aqui, as plantas, cara, é o mesmo processo que começou lá atrás e foi se bifurcando e foi se enriquecendo, mais ou menos, talvez como o universo tenha surgido, né? E o que é mais legal é que a gente não sabe para onde vai, a gente só sabe que a gente está indo. Eu acho isso eu acho isso empolgante,
mesmo que os sinais hoje não sejam tão estimulantes assim, vindo de países que em princípio já foram um farol e que agora são basicamente um show de horror, mas eu acho essa ideia relativamente inspiradora. Raríssimos e raríssimos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção, muito obrigado aos 14, acho que são 14 super raríssimos que contribuem todo mês lá no coffee.com. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.